Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da Save Energia. Quem vos fala é o professor Salomão Achille. Pessoal, nós hoje vamos fazer a nossa terceira live e hoje trazemos uma grande convidada, uma convidada super especial. Estamos a falar da doutora Leidima Eugênia da Conceição, ela que é médica, palestrante e empreendedora, formada pela Universidade de Ciências Médicas de Havana, na Faculdade Manuel Farrado. A doutora Leidima está aqui conosco, não foi fácil tê-la aqui, porque é uma profissional bastante ocupada, mas graças a Deus conseguimos, depois de tantas tentativas, conseguimos ter a doutora Leidima aqui. Por isso, quero desde já agradecer pela aceitação do nosso convite, por estar aqui conosco. Doutora doutora Leidima, muito boa noite. Seja bem-vinda ao canal da Save Energia. Doutora Leidima, como é que está? Muito boa noite, engenheiro Achite, boa noite a todos. Eu é que agradeço pelo convite e agradeço a todos que vão estar aqui a acompanhar-nos. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Leidima, por essas prévias palavras. Nós vamos já entrar aquilo que nos traz aqui e que o pessoal que está a assistir a live está interessado, né, e atento para ouvir, mas antes gostaria pedir a todo o pessoal que está a assistir a live para partilhar esta live com todo mundo que está interessado, que tem o interesse de saber sobre qual foi o percurso acadêmico e profissional da doutora Leidima da Conceição. Por favor, não guardam esta informação valiosa, partilham com as demais pessoas para terem também acesso a este conteúdo. Então, sendo assim, vamos já começar, das começadas, como se diz na gíria. Doutora Leidima, o pessoal quer saber como é que foi os primeiros passos naquilo que é a formação, né? Os primeiros passos da doutora Leidima. Será que a doutora Leidima se recorda como é que foi? Será que teve início em uma creche, na pré, em uma explicação? Como é que foi esse início, né, da vida acadêmica da doutora Leidima? Então, a minha vida acadêmica começa aos 4 anos de idade. Eu comecei a frequentar uma creche aqui da zona. Anos depois, mudei-me, estamos a falar de 4, cerca de 3 anos, três creches, não é? 4 permaneci na mesma creche e quando tinha os meus 5, 6 anos, mudei-me para outro centro infantil. E anos depois foi quando finalmente ingressei para a Precabunda, como se diz cá em Angola. Num colégio aqui também da zona. Permaneci lá até o 8º ano, porque a instituição só tinha formação acadêmica até o 8º ano. O 9º e o 10º fiz numa outra instituição e a 11ª e 12ª também fiz numa outra instituição. Foi ali que eu findei, portanto, o 12º. E o que é a parte, não é? A parte do infantário, a parte da infância como tal, né? Quando somos crianças, a parte adolescente, o desenvolvimento. Pronto, foi nesse percurso todo em que passei por essas diferentes instituições e finalmente culminei o 12º no Colégio Gregório Semedo. E pronto, foi aí que terminou a minha formação, a primeira parte, né, a parte crucial da formação de toda, na qual todas as pessoas devem passar. Bem, doutora, vamos ir despacito, né? O pessoal quer entender bem como é que foi, porque na realidade é uma doutora, né? E sabemos que as doutoras, os doutores estudaram muito, é isso que se sabe, né? Mas o pessoal quer saber passo a passo. Nós vamos começar, né? A doutora falou de forma geral, né? Desde a iniciação até o 12º, mas nós queremos ir passo a passo. Por exemplo, quando a doutora começou a fazer
a iniciação, né? Vamos supor, da pré-cabunda, como a doutora disse, até mais ou menos a quarta classe. Como é que foi esse percurso? Será que houve incentivo da família para que a doutora pudesse se interessar pelos estudos ou simplesmente já tinha essa motivação, ouviu pelos colegas, pelos vizinhos? Como é que foi esse processo? E será que se recorda também de algumas coisas que se dava nessa época? Por exemplo, na pré, será que já liam ou cantavam simplesmente? Como é que era? Se recorda desses pontos? Eu lembro-me sim, porque inclusive tenho fotos dessa altura. Aí há umas semanas atrás estive a ver algumas fotos dessa altura. Concernente à questão de se tive algum incentivo, se foi algo nato. Obviamente que eu sinto que tenho, obviamente, algo nato no que toca a interesse por formação, querer aprender, ler, escrever. Então, quando era pequena, não tive muita dificuldade nesse aspecto. Entretanto, o meu pai também teve um papel muito crucial na minha formação. Teve realmente um papel muito crucial porque no princípio, não é? No princípio, quando eu estava a aprender, a criança tem sempre aquela dúvida, tem sempre aquela dificuldade. Então, meu pai esteve aí sempre, o tempo todo, a me incentivar, punha-me a praticar, a fazer as tarefas, ajudou-me bastante. E foi assim que eu consegui superar todos os desafios que eu enfrentei para aprender a ler, a escrever, a matemática, as outras disciplinas. E depois, sinceramente, não tive mais assim grandes dificuldades, consegui andar com os meus próprios pés. Houve uma altura que já tornei-me praticamente, apesar de ser muito pequena, tornei-me praticamente independente. O pai já tinha que fazer muito pouco esforço para nessa parte de ter que sentar conosco, ou ter que sentar comigo, no caso, pronto, conosco éramos duas, eu e a minha irmã. Pronto, ter que sentar comigo, ter que incentivar a fazer as tarefas, foi algo que depois ficou já inculcado em mim e que eu, por conta própria, comecei a fazer regularmente e com bastante dedicação. Então, concernente às atividades, nós tínhamos de tudo um pouco. Nós começávamos as aulas, tínhamos que estar em fila, né? Todo mundo bem fardado, né? Com uniforme. Não podia ser outra coisa, tínhamos que estar todos devidamente uniformizados. A professora ficava na frente, começávamos o dia cantando o hino nacional. E depois cantávamos uma musiquinha de criança. Eu, sinceramente, se me perguntar como é que era a música, já nem lembro. Só sei que depois do hino cantávamos uma música assim, pronto, para crianças. Depois incorporávamos na sala de aula e já dali em diante já não havia nem música nem nada, era seriamente aí concentrados no conteúdo. E começávamos com alfabetização, matemática, tínhamos aulas também de desenho, isso tinha um nome, só que eu esqueci-me. A aula de desenho tinha um nome, acho que é manual e plástica. E basicamente na primária a formação consistiu nesses aspectos. E depois lá tínhamos atividades, chegava a altura que tínhamos que treinar, porque todos os anos tínhamos a festa do final do ano e tínhamos que fazer apresentações. Eu lembro-me disso com muito carinho, foram tempos maravilhosos, enfim. Que bom, que bom. E a doutora se lembra, nesta fase, com quantos anitos ou quantos anos começou a ler e a escrever? Ler e a escrever bem, bem, bem. Eu comecei com 6 anos de idade. E se recorda mais ou menos qual era a classe em que isso aconteceu? 6 anos de idade, vamos lá ver. Eu fiz a terceira classe com 8, fiz a segunda com 7 e logo estamos a falar da primeira classe. Okay. Bem, doutora, nós Sim, também temos alguns inscritos que estão nessa fase, que estão na primária. Temos aqui alguns inscritos que estão na primária. E esse pessoal quer saber como é que eles fazem
para poderem passar com êxito a essa fase? O que é que a doutora fez e pode passar para esse pessoal para poderem passar também com êxito? Então, é o seguinte, vamos considerar aqui um fato, né? Esses inscritos, de certeza que há os que estão, obviamente, na parte, estão na etapa da infância, e estão também os adultos que não desistiram e que estão, portanto, na fase adulta a começar a ler e a escrever, né? Então, quando nós somos crianças, a formação é uma coisa que vai depender muito de duas coisas: força de vontade pessoal, que isso vai depender muito da personalidade da criança, mas mais do que a força de vontade pessoal da criança e da personalidade, que é uma coisa que não é constante, vai variar muito de criança para criança, é mesmo a parte crucial, é o incentivo da família, o incentivo do núcleo familiar onde a criança estiver inserida, é que vai influir muito portanto, no aproveitamento desta criança. Não é? Então, nesta parte é um pouco difícil. O que eu posso dizer é que a criança tem que estudar, tem que ser dedicada aos estudos, todos os dias, fazer a tarefa, mesmo que o pai e a mãe não digam faça a tarefa ou ralhem contigo, é importante fazer as tarefas todos os dias, praticar a leitura, fazer cópias, praticar as continhas também é muito importante. E eu acho que isso vai ajudar muito, no caso de uma pessoa que for criança, quer tenha sim ou não o apoio dos pais ou de um outro encarregado de educação qualquer, isso vai ser crucial para poder ter um bom aproveitamento, ter boas notas e aprender a ler e a escrever corretamente, a fazer contas, é muito importante. Agora, para os adultos, força de vontade, muita dedicação, muito foco, porque na fase adulta às vezes enfrentamos alguns desafios e eu nunca passei por isso, mas eu imagino que não deve ser fácil um adulto com muitas responsabilidades que a vida adulta traz e ainda assim ter a força de vontade de querer aprender a ler e a escrever, que isso, pronto, talvez não seja a realidade de muitos países, mas é a realidade do nosso país, e essas pessoas são dignas do nosso respeito, de muita admiração. Então, para vencer essa fase, é importante muito foco, não deixar que outras coisas atrapalhem os estudos, fazer dos estudos uma parte importante das vossas vidas. Isso vai ajudar muito vocês a se saírem bem na escola, dedicação, fazer as tarefas, praticar, fazer cópias ajuda muito, cópias à mão, aí constantemente a exercitar a mão, a mente, a vista, isso é muito bom para o desenvolvimento da leitura e escrita. Exatamente, doutora. A doutora disse aqui algo muito importante, que é a força, né? A vontade pessoal, a motivação pessoal para os estudos. Muitas das vezes, né, as crianças têm que ter um incentivo, um empurrão, nesse caso dos pais, né? Então, nós aqui, nossos inscritos também, muitos são pais e têm seus filhos que estão nessa fase do pré-escolar. Então, aquele incentivo, aquela motivação dos pais vai ser um grande diferencial para que essas pessoas possam ter uma carreira a posterior de sucesso. Então, será que a doutora fez um resumo daquilo que é o ensino fundamental, podemos assim dizer, da iniciação até a quarta classe. Agora, vamos passar, né, nesse caso, da quinta até a nona classe, né? Esse período. A doutora, gostaríamos de saber em que escola foi e como é que foi esse processo, né, dessa etapa da quinta até a nona classe, e se houve algumas disciplinas que a doutora enfrentou que eram um pouco mais complicadas e quais que eram mais fáceis, tinha mais domínio. Queremos saber também como é que foi esse período.
Então, eu fiz da quinta até a oitava classe, fiz no colégio Albert Einstein, sim, colégio Albert Einstein. Portanto, a nona, que foi a nona e a décima, então, foi o que eu disse ao princípio, que a instituição só tinha, desde a iniciação até a oitava classe. A oitava classe era o último ano que a instituição brindava como um serviço acadêmico. Exato. Então, portanto, eu fiz desde a primária até a oitava no Colégio Albert. Eu fiz no Colégio Santo Eutônio de Angola. Portanto, então, cadeiras, eu nunca fui aluna de ter dificuldades na escola, para ser sincera. Tive sim dificuldades, mas não tive grandes dificuldades que classificaram-me como uma aluna com... Então, foi na nona classe que eu comecei a ter um bocadinho mais de dificuldade, porque algumas disciplinas que na sétima e na oitava são mais simples, porque a pessoa está a começar com as bases. Quando a pessoa chega na nona já não é assim tão fácil. Então tive dificuldades com a física, com a matemática também, com a química, não muito, mas tive algumas dificuldades sim. E francês, que até hoje eu gosto de aprender línguas, mas o francês é o meu terror, eu não sei porquê. Não é nada fácil para mim o francês, eu não considero que seja uma língua fácil. Matemática para mim também não é nada fácil. Não sou tipo muito bruta, não. Tenho bases, sim. Aquelas são. Um momento, doutora. Um momento. O pessoal não entendeu a palavra bruta, né? Porque acho que tipo, não sou muito burra, não é que sou 100%, sou uma grande burra já a matemática, não sei se me faço entender. Exato. Mas eu sei, eu não sou também expert. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, ela inclusive é professora de matemática, cuidado. Então, isso não é para qualquer pessoa. Uma pessoa que se diz professora de matemática assume essa responsabilidade e é, sim, senhora, não é só o que ela diz, ela está realmente super, hiper, mega capacitada para tal, então isso não é para qualquer pessoa, é para uma pessoa que tem domínio matemático. Então, eu tenho boas bases, sim, mas tenho dificuldade em muitos aspectos, tipo álgebra, limite, trigonometria, isso são coisas, desculpa, não são coisas bem complexas e foram foi o meu terror, não é? Na altura, lá nessas nonas classes e tal. Tenho boas bases, sim, as importantes e as essenciais para o dia a dia, mas não sou muito boa assim a matemática. Okay. Então, na química e na física também tive assim as minhas dificuldades, mas fui aprendendo e absorvi conhecimento suficiente que inclusive ajudaram-me muito quando depois ingressei para o curso de medicina. Agora, as disciplinas nas quais eu sempre fui muito boa foi a língua portuguesa, a biologia, a geografia, a história, inglês também. E é por aí. Ok. Pronto, a doutora Leidma acaba de dizer que tinha algumas dificuldades em matemática. Pronto, as disciplinas práticas, né, por assim dizer, matemática, física, álgebra. Então, mas como é que a doutora fez para poder, né, se sair bem nessa disciplina, uma vez que tinha tantas dificuldades ou ligeiras dificuldades nessas disciplinas? Qual foi o diferencial que fez com que a doutora pudesse sair, pudesse aprovar essa disciplina, por assim dizer? Então, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que o que me dá mais trabalho é onde eu mais trabalho, não é? Então, como estas eram as disciplinas nas quais eu tinha mais dificuldade, eram as que eu mais estudava e buscava apoio dos colegas que eu me apercebia que tinham mais domínio do que eu. Então, eu pedia ajuda a esses colegas.
tirávamos um tempinho para estudar, tirávamos tempo para fazermos as tarefas juntos. Inclusive ligava até uma colega que era muito, muito inteligente, muito dedicada, tinha uma excelente mãe que estava sempre aí de olho, chamava-se, ou chama-se, né? Chama-se Nadina, chama-se assim, Nadina. Eu não me esqueço dela, era muito dedicada e eu pedia-lhe sempre ajuda. Um, e, obviamente, claro, quando estudava em casa, estudava também, apertava ali. Se estudava, por exemplo, antes de 30 minutos, está mais difícil, estudava 1 hora. E pronto, e é assim foi que eu buscava, portanto, mecanismos para trabalhar mais, porque era aquela disciplina que me estava a dar muita dificuldade. Que bom, que bom. A doutora Leidman falou algo bastante interessante, que seria bom reforçar aqui no pessoal que está a assistir a live, que, prontos, dar mais tempo nas disciplinas com que a pessoa vê mais dificuldade, né? Porque temos notado na universidade, né, é que os alunos estudam mais aquilo que já sabem. Então, não é essa a ideia. A doutora disse, aquilo que te dá mais trabalho é que você mais trabalha, né? É uma frase que eu gostei bastante. Aquilo que dá mais trabalho é o que mais trabalha. Então, também algo que foi dito aqui agora é apoiar-se as pessoas que têm domínio desse conteúdo, têm o domínio dessa disciplina. Isto não significa que estamos a nos rebaixar, não. Devemos ser humildes o suficiente para poder aprender também com os nossos colegas. Então, isso é bastante importante, mas muito interessante mesmo. Então, doutora, será que foi nessa época que a doutora começou já a ter a paixão pela medicina? Como é que, será que já sabia desde o princípio que queria ser médica? Como é que foi? Será que alguém te disse, não, doutora, tens que fazer medicina? Porque normalmente, né, muitos de nós, os nossos pais, nos impõem aquilo que a gente vai estudar. Mas quando é que a doutora começou a se interessar pela medicina? Será que já foi nessa época, desde da quinta classe até a nona, que é o período que temos a conversar há pouco? Então, eu confesso que sim. Quinta classe, não. Quinta até oitava, não vou estar aqui a inventar coisas. Eu não sabia o que eu seria no futuro. Não sabia, literalmente. Eu não sabia. Mas na nona classe, sim. Da nona classe, lá depois décima primeira, 12ª, porque o senhor engenheiro sabe que depois de acabarmos a nona classe, não é? A nona classe é quando, pronto, né? Começa aí a enfrentar um bocadinho mais de dificuldade, as disciplinas ficam um pouco mais complexas. Depois disso, quando a pessoa entra para a décima, eu não sei como é que são nas instituições públicas, mas acredito que não seja uma modalidade muito diferente. Acredito que seja algo parecido, igual ou igual mesmo. A pessoa tem que escolher entre físicas e biológicas e econômicas e jurídicas, não é? Okay. Pronto, então, para fazer essa escolha na nona classe, a pessoa já tem que ver onde é que se sai melhor. E foi precisamente no nono ano em que eu comecei a ver que a minha área são ciências, não é? Eu era muito boa em língua portuguesa, geografia, história, biologia. Biologia, a minha preferida desde sempre. Eu sempre gostei muito de biologia. Também gostava muito de química. Tinha as minhas dificuldades, mas gostava. O que eu não gostava muito era física. Apreciava, sei que é útil, sei, sabia que era, melhor dizendo, que era útil, que tinha assim as suas coisas encantadoras, não é? Coisas que faziam todo sentido e a pessoa aprendia realmente, mas eu gostava mais da química. Respeitava a física e não gostava nada, e até hoje não gosto nada, nada, nada de matemática. Matemática só para contar Então, dinheiro. é verdade, é verdade. Sim, sim. Doutora, estava há pouco a... E será que nessa fase, desde a iniciação até a nona classe, que é o período que estamos aqui a conversar, houve alguma reprovação ou a doutora passou sem dificuldades concernente à reprovação? Será que Então, eu nunca reprovei na minha vida. Eu nunca reprovei.
Está a referir-se a repetir um ano? Sim, repetir um ano, exato. Não, eu nunca repeti um ano. O que aconteceu é o seguinte, é que eu, vamos lá, na primeira classe, quando eu estava na primeira classe, o nosso pai levou-nos para Lisboa. Ok. E nós ficámos, obviamente, lá um ano considerável. Acabámos por perder o ano. Logo, quando eu cheguei, mas isso foi na primeira. Olha, eu nem lembro mais quando é que foi, sinceramente. Foi na primeira? Acho que foi na primeira ou na segunda, eu não lembro muito bem. Só sei que, por causa dessa viagem, eu acabei por perder o ano. E, obviamente, ao voltar e ter perdido o ano, eu vou começar de onde eu fiquei, não é? Não vou fazer a matrícula da classe seguinte, porque eu não fiz a classe anterior. Então, foi esse tipo de transtorno que eu tive. Até hoje eu não me lembro qual foi o motivo da viagem, mas foi algo que realmente aconteceu. Tivemos uma viagem em família e eu fiquei praticamente uns quantos meses essenciais, sem ir à escola. E quando voltei, tive que fazer a matrícula precisamente onde fiquei. Mas reprovar mesmo, de repetir um ano por falta de aproveitamento acadêmico, eu nunca tive isso, eu nunca reprovei em toda a minha vida. Que bom, Não sei o que é isso. que bom, que bom, que bom. Então, a doutora Leidman nunca teve nenhuma reprovação. Isso é excelente, excelente. Pessoal, para quem está a entrar agora na nossa live, nós estamos a conversar com a doutora Leidman Eugênia da Conceição. Ela que é médica, palestrante e empreendedora, e é formada pela Universidade de Ciências Médicas de Havana, Faculdade Manuel Farrar. Está aqui a conversar conosco sobre aquilo que é o seu percurso acadêmico e também vai nos falar daquilo que é a sua área, né? A sua profissão, a sua profissão, né? Conforme tem exercido a sua profissão, as palestras que tem dado, né? Mas nesse momento nós já falamos desde o ensino fundamental até o ensino médio, né? Então agora vamos, não, desde o ensino fundamental até ao ensino de base, que é da iniciação até, nesse caso, a nona classe. Agora vamos querer saber, doutora, de como é que foi o ensino médio, né? A doutora acabou de nos dizer que no colégio onde estudava existia duas vias, né? Que era a física biológica e também a econômica jurídica. Nós queremos saber qual foi das vias que a doutora escolheu e como é que foi essa fase do ensino médio. Então, eu escolhi o curso de Físicas e Biológicas, já encantada com as disciplinas que estavam relacionadas às ciências. Foi um período muito agradável, com as suas dificuldades. Sabe que quando a pessoa entra numa certa idade, há muitas dúvidas, a pessoa fica muito ansiosa, pensando no que é que vai fazer no futuro. Também então aquelas questões de desentendimentos com os colegas, o bullying também. Mas não foi nada assim tão pesado que não fosse, que não desse para aguentar, não é? E sempre fui muito estudiosa, estudiosa. Um, Também não me lembro de ter grandes dificuldades. Tinha muitos bons professores, excelentes professores que incentivavam-nos muito. Fazíamos trabalhos em conjunto e foram anos cruciais, foram anos bastante cruciais. E foi ali que finalmente eu apercebi-me e decidi que eu ia fazer saúde, alguma área da saúde, qualquer que fosse, mas ia fazer. Eu, na verdade, queria ser enfermeira. Eu queria ser enfermeira. Mas, peço desculpas, mas, entretanto, eu conversei na altura com o meu pai sobre este assunto e ele disse-me que o curso de enfermagem eram uns quatro anos ou 5, algo assim. Acho que é 4. Que na altura ele estava a fazer as pesquisas para Cuba.
Então ele conversou comigo e disse-me, tipo, Leidma, para fazeres 4 anos e de enfermagem, fazes mais 2, né, que são 6, não é? Fazes mais 2 aninhos, fazes 6, ficas mais uns 2 aninhos e viras médica. É melhor do que fazeres 4 sem, não estou de modo algum a inferiorizar os enfermeiros, não, de modo algum, para nada, até porque quem é profissional da área de saúde sabe que o enfermeiro é muito importante, tem um papel muito, muito, muito relevante no que é o sistema de saúde, né? Do modo geral e do mundo, né? Não só da Angola, mas do mundo. Mas pronto, foi a ideia que o meu pai apresentou-me na altura, então eu aceitei, abracei sim a proposta e foi aí que decidi que ia ser médica, porque, até porque eu já tinha as bases que eu precisava para tal. Eu, conforme disse, tive sim dificuldades, mas sempre fui bastante estudiosa, sempre apoiei-me naqueles que sabiam mais do que eu, eram mais dedicados do que eu, eram mais disciplinados. Todo mundo que tinha algo melhor do que eu, então eu tratava de aprender com eles, de reter alguma coisa deles para poder me beneficiar, né? De maneira positivamente falando, e poder melhorar naquela disciplina, poder passar, porque o objetivo na escola era esse, era passar de ano e não só passar, aprender, reter conhecimento. Então eu sinto que depois, mais tarde, quando eu fui para a faculdade, eu não tive grandes dificuldades. Tive, assim, algumas, como qualquer, sempre que nós passamos para a próxima fase, obviamente nós vamos encontrar dificuldades, mas não tive dificuldades enormes ao ponto de conhecer, né, a tal reprovação que podia ter acontecido, não é? Mas não foi o que aconteceu. Eu abracei a ideia do meu pai e pronto, consegui avançar com as bases que eu já tinha. Tá bem, doutora, vamos de espaço. Pronto, a doutora seguiu físicas biológicas, isso também por conta das bases fortes que tinha em biologia e algumas disciplinas, né, relacionadas a este curso. E também a doutora, né, acaba de dizer que foi nessa fase que pensou em fazer o curso de medicina também por incentivo do pai, né? Por incentivo do seu pai. Então, porque a princípio pensava em fazer enfermagem, mas acabou por fazer, nesse caso, o curso de medicina. Agora, falando já do curso de medicina, prontos, a doutora, né, se formou, nesse caso, na Universidade de Ciências Médicas de Havana, Faculdade Manuel Farrag. Nós sabemos também que a doutora é cubana angolana, né? Será que isso influenciou, ou seja, influenciou para que a doutora fosse fazer a formação em Cuba, ou simplesmente foi a opção, né? Porque há pouco nos disse que o pai estava a pesquisar algo em Cuba, ou influenciou por simples facto também de ser cubana, né? Influenciou para poder se formar ali em Cuba. E como é que foi o processo, né, de sair já do ensino médio para a faculdade, nesse caso, em Havana? Então, vamos começar pelo processo para sair daqui. Exato. Eu, antes de sair de Luanda, eu ainda estive na UPRA, Universidade Derivada de Angola. Okay. Estive lá, primeiro fiquei assim um pouco, o pai falou em Cuba, pronto, né? Fiquei assim receosa, mas pronto, abracei a ideia, mas com aquele receio, a fazer aquela resistência, mas pronto, entretanto aceitei sim a proposta, e enquanto preparava-se os papéis legais para poder dar entrada à minha formação lá, eu fiz alguns mesitos na UPRA, né, na UPRA, nem sei o que dizer, sinceramente, eu lembro-me que ali eu ia mais
sinceramente, eu não me lembro de como é que. Lembro-me de algumas aulas, sim, mas eu não via. Eu não sei, se calhar eu é que não estava muito entusiasmada, não estava a gostar tanto, mas eu não estava a conseguir entender a dinâmica das aulas da instituição, não é? Do ano em que eu Desculpe só, estava, doutora. não é? Aí, nesta universidade que a doutora está a se referir, já era também um curso de medicina. Era o curso de medicina, era o curso de medicina, era assim. Não fui matriculada, pronto, mas eu não estava a conseguir entender aquela dinâmica. Mas, epá, pronto, eu ia, o pai dizia, tem que ir, vai. Por mim, eu ficava, sei lá, talvez a trabalhar, a ganhar alguma experiência de trabalho, a fazer alguma coisa nova, algo que eu nunca tinha feito antes, e depois, de qualquer das formas, eu ia mesmo estudar. Mas pronto, o meu pai com a escola sempre foi muito rigoroso e ele quis mesmo assim que eu tivesse já a ir para a UPRA, né, ou para qualquer outra universidade que fosse possível que tivesse medicina, para eu começar, por assim dizer, a me familiarizar com tal curso que eu escolhi. Só que, para ser sincera, o curso que eu estava a fazer cá não tem nada a ver com o que eu vi mais tarde em Cuba, tá a ver? Não tem nada a ver, nada a ver. A forma como organizou-se o horário, em termos de matéria, organização, nada, não tem nada a ver, não tem mesmo nada a ver. Prontos. Então, depois de algum tempo, eu acabei por ir para Cuba. E com relação à pergunta de que se o facto de ser cubana também influenciou sim. Eu penso que sim, porque o pai sempre pensou que fosse uma boa ideia. Ele ia dar-nos todo o apoio possível e imaginário, mas também é bom quando nós estamos num lugar e nós temos família, não é? Temos lá a família, então eu penso que isso faz toda a diferença. Esta é a primeira parte, né, que influiu. Digamos lá a família, eu tenho lá é, avós, tios, primos, tinha pessoas com quem contar, não é? Exato. Prontos. E também está a outra questão. O doutor, né, o engenheiro Achite, sabe que Cuba, agora não lhe sei dizer, eu já não estou lá faz algum tempo, mas sabe que Cuba, eu acho que até agora é um dos países mais seguros do mundo, em termos de segurança urbana, né, segurança social, de modo geral, é um país seguro, não tem tanta violência como cá em Angola. Ora, o meu pai sentiu-se à vontade para me mandar eu, Leidma, menina, sozinha, de 19 anos, sozinha, em Cuba, para estudar. Tendo em conta que lá não é um país com muita violência. Tem violência, sim, tem violência, há violência em toda a parte do mundo. Mas as taxas em Cuba são um bocadinho mais baixas quando formos comparar com outros países. E outro ponto que eu queria destacar aqui, não é? Falei do fator ser cubana, descendência da família, não ter muita violência, mas também é digno de nota que Cuba, no que toca à formação de nível superior, né, universitário, eles têm um sistema mais acessível. Não é? Eles têm, vamos lá, mais acessibilidade. Eles não exigem tanto para que a pessoa possa ingressar no curso de medicina. Exatamente, exatamente. Bem, doutora, estando já em Cuba, como é que foi a adaptação, né, em Cuba, os primeiros dias, os primeiros meses, os primeiros 6 meses, como é que foi a adaptação, sabendo que é uma outra cultura, um outro povo, apesar de que a doutora tem o sangue, né, mas vive aqui em Angola, né, por muito tempo, não sei, se calhar já viveu em Cuba, essa parte desconheço. Então, como é que foi a adaptação nos primeiros meses ali em Cuba? Como é que foi o impacto de ter chegado num outro país, num outro idioma, outras pessoas, outras culturas, alimentação? Como é que foi o impacto?
Então, é assim, eu tive o impacto que eu tive foi mais relacionado à fase em que eu estava, do impacto de estar no país como tal. Por quê? Porque o país não era novo para mim. Eu tive lá 6 meses, não é? Fiquei lá, fiz um ano em Cuba, um ano de idade, fiquei lá um tempo considerável. Voltei com quatro, 5 anos. Depois voltei com 9 e depois volto uns 10 anos depois. Já tinha 19 anos de idade. Estás a ver? Então eu acho que o problema foi eu ter estado em fases diferentes da vida, porque o país novo como tal para mim não era. E o país, a língua como tal, não era nada de novo para mim. O que foi novo para mim foi tipo chegar num lugar que tu não tens Wi-Fi em casa. Olha, aquilo ali, percebes? Porque tipo, quando eu saí daqui do Luanda, eu já tinha Wi-Fi em casa, já tinha os dados móveis, já tinha acesso a todos esses serviços, estás a ver? Então, chegar num lugar em que, tipo, o teu telefone está tipo, yeah, tu sabes que a internet vicia, tu estás habituado a ter o teu telefone a fazer pi, 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 a receber mensagens, a receber um olá, e mesmo que não estejas a receber mensagens, um Instagram, a ver fotos, ok, tu estás a navegar, né? Estás a ver um Insta, estás a ver fotos, estás prontos, né? Estás a ver alguma coisa, estás a mandar mensagem para alguém. A internet é uma coisa viciante. E estando longe da família, internet era precisamente o que eu precisava. E não sou eu. Eu acredito que muitos jovens que foram para Cuba estudar em 2014, precisamente 2014, 2012, 2013, que já tinham serviços de internet nos seus países de origem, vão se identificar comigo. Porque internet é o que você mais precisa, o senhor engenheiro. Exato. Naquele momento, aquela saudade que tu sentes, né, da tua casa, do lugar onde você passou mais tempo, porque eu conhecia Cuba, sim, senhora, conhecia, eu tinha família lá, sim, tinha família, mas, tipo, fazia 10 anos que eu não tinha contato regular com eles. Além disso, a minha avó não morava, tipo, estou a sair da minha casa, ando só um bocadinho, apanho só um táxi, já estou na casa dela. Não, a minha avó mora distante, minha avó mora em Alamar. E da Havana para Lamar era o quê? 40, 50 minutos, 48 minutos, quase uma hora. Quase uma hora. Minha avó mora mesmo muito distante. Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos posicionar bem. Espera aí. Exato, como eu estava a dizer, a minha avó mora muito distante, morava muito distante do lugar onde eu estava. O meu avô também. Então, tipo, eu não tinha eles aí, tipo, tenho saudades de estar em Angola, tenho saudades dos meus pais, quero abraçar, tá duro, já? Meu Deus, espera aí, deixa eu ver. Espera aí, acho que agora já não vai cair. Sim, tenho saudades de abraçar os meus pais, dos meus amigos, saudades lá de casa. Eu não tinha eles aí na esquina para ir lá explicar isso, desabafar, chorar, abraçar. Estás a ver? Não tinha isso lá naquele momento. Prontos, então a língua também não era problema. Eu não falava assim fluentemente, não falava assim com essa fluência assim, aquela fluência assim, a mesma fluência que eu tinha com o português, não tinha a mesma fluência, mas eu já falava um bocadinho mal, fazia anos que eu não falava espanhol, mas eu já falava, tanto é que depois lá em Coimbra deram-nos umas aulas, incluindo, tivemos física, tivemos química, tivemos matemática, tivemos a aprender a Um aprender. momento, doutora, um momento, doutora, está aí muito rápido, um momento. Pronto, doutora falou aquilo que é a sua adaptação em Cuba, não foi assim tão difícil, porque já esteve lá em outros momentos, né? Em outros anos, já esteve lá em diferentes períodos.
Então, nós agora vamos querer saber sobre o princípio, né? Nesse caso o impacto já nos estudos, né? Se entrou direito nesse caso, para a universidade, ou teve um ano zero preparatório, e como é que foi esse processo, né? Se teve algum preparatório, do preparatório até o primeiro ano da faculdade, o impacto com os colegas, se são sociáveis, se não são, se era difícil, e como é que foi os primeiros anos. Nós sabemos que o curso de medicina é um curso extremamente pesado, né? São horas e horas, noites e noites que a pessoa perde de estudo. Então, como é que foi esse princípio já de ingresso aos estudos ali em Cuba? Então, como eu estava a dizer, essas aulas de espanhol, eu em 2 meses eu já estava a falar fluentemente espanhol, em 2 mesitos. Cheguei a falar assim arranhado, mas em 2 meses eu já estava fluente, já estava a falar e falava e falava e falava. Então, entrar direto no curso de medicina, não. Eu não entrei direto no curso de medicina porque na altura eles disseram que não pode entrar direto, tem que passar pelo pré-médico primeiro, uma coisa assim. Só que não se nos passou a mensagem corretamente. Em que sentido? O pré-médico não era obrigatório. O pré-médico não era obrigatório. Mas eles deram-nos a entender, né? Deram-nos a entender que o pré-médico era obrigatório. E foi por isso que eu comecei pelo pré-médico. Pré-médico, para nós que não entendemos muito bem, pré-médico quer dizer que é uma preparatória antes de ingressar à faculdade. Exatamente. O pré-médico foi como um 12º. Nós chegamos todos lá e fizemos todos um 12º novamente. Que era espanhol, Okay. espanhol, matemática, física, química, história de Cuba não tínhamos. Matemática, física, química. Sim, matemática, física, química, espanhol. Aprender. Está a faltar uma disciplina. E aprender. Peço desculpas, lembrei-me. Tivemos também biologia também. Quer dizer que se a pessoa não aprovasse essas disciplinas, não ingressava no primeiro ano? Não. Não, no pré-médico não se reprovava. No pré-médico não se reprovava. Que é uma coisa que eu não entendia muito bem, porque se o pré-médico não era obrigatório, eu não percebi por que não. Não se Por que quem reprovava não podia passar para o próximo ano? Porque supostamente o pré-médico não era obrigatório. Estou a falar daqueles estudantes que iam para lá e tinham que pagar a sua formação. E podia chegar e pagar diretamente o primeiro ano. Estás a perceber? Mas, e eles deixaram claro, mais tarde, porque antes nós fomos mal informados de que o pré-médico era obrigatório, mas depois descobrimos que não era obrigatório. Então, sendo que não era obrigatório, eu não consigo perceber por que alguns que reprovaram no pré-médico não passaram para o primeiro ano. Ficaram lá a repetir e se continuassem a apresentar dificuldades, parece que alguns foram enviados para a FATESA. Acho, eu não tenho muito bem a certeza. Só alguém de lá para me explicar bem como é que funcionou essa parte. Por exemplo, para nós, engenheiros, também passamos por o ano zero, ou a preparatória, né? Que seria a preparação para o primeiro ano da faculdade. E se você reprovasse a preparatória, significava que você não está preparado para ingressar à faculdade, porque você se reprovou as disciplinas mais básicas e elementares, então não estás preparado nem capacitado para avançar, tinhas que repetir até aprovar, né? Creio que deve ser isso. Bem, pessoal, para quem entrou agora, nós estamos a ter uma conversa super, mas super interessante com a doutora Leidima Eugênia da Conceição. Ela que é médica, palestrante e empreendedora, formada pela Universidade de Ciências Médicas de Havana, Faculdade Manuel Ajar.
a doutora Leide Matá nos contar aquilo que é o seu percurso acadêmico e também a sua vida profissional, né? Fizemos um scanner desde o ensino fundamental, o ensino de base, o ensino médio, agora estamos naquilo que é a faculdade, o seu ingresso na faculdade. A doutora acaba de nos contar do início, que é o pré-médico, que é o preparatório, nesse caso referente aos que ingressam ao curso de medicina, né? Então, vimos que também ela passou essa fase com êxito. Então, agora, doutora, queremos saber como é que foi já o primeiro ano da faculdade Manuel Farrado. A doutora, como é que foi? Como é que foi ali o primeiro ano? Porque o que eu sei, as histórias que tenho escutado sobre os cursos de medicina é que não é fácil. E já vi muita gente a chorar por causa das morfologias, né? As morfas, as famosas morfos, que tiraram sono de muita gente. Então, como é que foi esse primeiro ano da faculdade? Olha, para ser sincera, eu enfrentei muito mais dificuldades no segundo ano. No segundo ano foi quando eu enfrentei mais dificuldades. No primeiro ano, eu não tive grandes dificuldades, por quê? Porque aquele preparatório mesmo de Corrima, aquele pré-médico, aquele 12º que eles estudam, é efetivamente uma excelente preparação em termos do conteúdo, a própria matéria que eles estudam já é mesmo projetada, portanto, a pensar no primeiro ano de medicina, que começa com ciências básicas. Ciências básicas, estamos a nos referir à morfofisiologia, que era, portanto, o conjunto de umas 3 ou 4 disciplinas, eu acho que 4, acho não, tenho a certeza, eram 4. No caso, anatomia, fisiologia, histologia e está a faltar uma, ai meu Deus, e bioquímica, tá? Então, era anatomia, histologia, fisiologia e bioquímica. Eram 4 disciplinas. Estas 4 disciplinas, em conjunto como tal, chamavam-se, foram nomeadas as 4 em conjunto, portanto, como morfofisiologia, não é? Morfofisiologia, referindo-se à estrutura das células do corpo humano em si, das células de cada parte do corpo humano, parte morfo. E fisiologia, não é? Estudava, portanto, o funcionamento dessas mesmas células, que mecanismo essas células utilizavam, ou utilizam, no caso, utilizavam ou não utilizam, para o bom funcionamento do corpo humano. E, obviamente, que não era fácil. Não era fácil. Tinha... havia, assim, as suas dificuldades. Mas, graças a Deus, eu tive a sorte de ter excelentes professores. A professora Norelma, a professora Tânia. A professora Norelma era da anatomia. A professora Tânia era de bioquímica, excelentíssima. A professora de fisiologia era a Maipe. Histologia, esqueci-me completamente do nome dela, mas também era uma excelente professora. Então, eu não tive noites sem dormir, sim, mas aquelas noites sem dormir foram noites produtivas, foram noites de muito apoio entre nós. Nós todos já sabíamos que íamos ficar. Eu já sabia, por exemplo, que eu não era a única que ia ficar sem dormir. Se tivéssemos alguma dúvida, mandava uma mensagem para algum colega. Fiz muito boas amizades, inclusive, que serviram de muito apoio para mim, emocional. A Radmila, o Abdu, a Osdaily, entre outros colegas mais que eu conheci, que foram um grande apoio emocional, porque eu acho que a matéria como tal até não me deu muita dor de cabeça. O que mais me dava dor de cabeça era o estresse e o desgaste emocional que dava às vezes, né, da rotina, e não teres aí o pai, a mãe, o colo do pai e da mãe, não teres a avó aí pertinho de ti. Pronto, isso é o que acabava por fatigar um bocadinho mais. Às vezes a pessoa já estava exausta, o estresse, a ansiedade que a pessoa sentia, o medo que a pessoa sentia de reprovar. Porque, tipo, tu não estás
não estás ali para brincar, não é? Não estás ali para brincar nem para perder tempo, estás aí com uma data para partir. Então isso estressava. Mas não tive assim. Agora, no segundo ano, sim, enfrentei algumas dificuldades, estava mesmo muito duro, mas os meus professores apoiaram muito. Eles, durante as aulas, tiravam dúvidas, inclusive, às vezes, eles faziam assim, orientavam trabalhos em grupo, onde o objetivo era fazermos o trabalho de uma certa parte da matéria e desenvolver aquilo, era para nos obrigar mesmo a estudar. Também o sistema de ensino de lá é muito interessante, incentivava muito o estudante a estudar sistematicamente, não só quando está a chegar às provas, começa a abrir o livro, tudo rápido, aquele estudar ao trabalho, não. Os estudos lá, eles lá incentivavam-nos a estudar sistematicamente, praticamente todos os dias, porque todos os dias nós tínhamos seminários. Então, o estudante que se preparava para o seminário de cada semana, esse estudante estava a se preparar para a prova, estás a ver? Então não havia grandes dificuldades. Qual é o problema? Muitos ficaram sem dormir, muitos reprovaram, muitos tiveram grandes dificuldades. Essa gente teve dificuldade por quê? Porque alguns ouviram aqueles boatos de que, não, em Cuba os estudos estão muito fáceis, é tudo muito fácil, é tudo fácil, é tudo fácil, todo mundo está aí lá porque é fácil, a fulana foi, passou, e então naquela de é tudo fácil, e também as excelentíssimas aulas que os professores nos davam, aquelas aulas todas bem preparadas, o PowerPoint, a imagem, a paciência que o professor tinha de te explicar como se fosses uma criança, mas ele quer que tu saias daí a saber. Prontos, davam aquela sensação de que já estavas preparado para a prova, de que já sabias tudo, mas não, era necessário quando a pessoa chegasse em casa, revisar mesmo a matéria, olhar um bocadinho o livro, revisar, estudar, ler, escrever, preparar-se para o seminário, estás a ver, não era fácil, não considero que foi uma experiência fácil. Mas também não foi assim tão difícil do jeito que as pessoas pintaram. Eu acho que essa dificuldade que alguns enfrentaram foi mais serem um bocadinho relaxados a mais, né? Então isso fez com que eles enfrentassem problemas depois. Eu digo isso porque é por experiência própria, porque eu também tive os meus momentos de relaxamento, né? Tive momentos em que realmente a exaustão mental, não é? A exaustão mental toma conta do aluno e a pessoa diz, meu Deus, eu estou cansada, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, mas também a nota vai ser o que Deus quiser, né? Então, pronto, né? Quando a pessoa entrava nesse estado assim, de relaxar um bocadinho, aquela desatenção em analisar a matéria, fazer aquela leitura diária, então as consequências depois tinham mesmo que vir. Ok, ok. Então, qual foi o diferencial, né, que fez com que a doutora não tivesse muitas dificuldades, tanto nesse caso no primeiro ano e o segundo, né, porque eu me recordo e das histórias que eu ouvi, é que o primeiro ano e o segundo ano de ciências médicas foi catastrófico para muita gente. Foram parar nos mundiais, é, nas ré, então, e eu via muito a falar de morfo, mas o que se passou de concreto para que houvesse tanto alarido em torno das morfos, né? E o que a doutora fez para não, ou seja, não fazer parte dessa estatística de pessoas que passaram tantas dificuldades no primeiro e o segundo ano? As estratégias que eu utilizei foram as mesmas que usei durante muitos anos. O mais importante de todas elas é não faltar, que é um hábito que o aluno angolano tem muito esse hábito. Não estou a generalizar de forma alguma, mas uma das coisas que se nos foi avisado quando nós chegamos lá é a questão das faltas. Nós lá não podíamos, tipo, por exemplo, aqui a pessoa falta na faculdade e não tem relevância nenhuma. Enquanto não chegares no sexto ano, não sei, mas pelo menos eu
peço desculpas, quando frequentava as aulas aí não sei como é que serão portanto, nas universidades públicas, não sei como é que funcionará o critério deles de rigorosidade com relação às faltas, mas pelo menos na faculdade onde eu estudei, eu reparava que as faltas eram irrelevantes, não tinha importância nenhuma, nenhum professor aplicava nenhuma sanção, não se obrigava, não se fazia nada que se considerasse, que fizesse com que o estudante visse o peso e a importância de estar realmente nas aulas. Essa é a primeira estratégia que eu utilizei, não faltar. Por quê? Porque quando o aluno não falta, o aluno vai se mantendo atualizado cada dia com a cronologia do conteúdo, da matéria, não é? E vai assimilando melhor, porque esteve presente na aula, recebeu as recomendações diretamente, a explicação diretamente do professor, recebeu o material em tempo real, recebeu as orientações, ouviu, olhou, prestou atenção, acompanhou. Então, quando o aluno assiste à aula, quando ele chegar em casa, abrir o livro para estudar, ele já está a ter o segundo contato com a matéria. Está a perceber? É o segundo contato que ele está a ter com a matéria. E quando ele voltar a estudar para o exame, está a ter o terceiro contato. Para o exame, não, para o seminário. O seminário, pessoal, para quem não sei se a expressão utiliza-se aqui também, os seminários lá eram provas semanais que nós fazíamos, todas as santas semanas nós tínhamos um exame semanal de cada disciplina, ok? Não era, não, um exame só, não. Lembre-se que a morfofisiologia estava formada por 4 disciplinas, né? A morfofisiologia eram 4 disciplinas, na verdade. Por isso é que era difícil, por quê? Porque no final a prova era precisamente dessas 4 disciplinas. Está a perceber? A prova não era tipo prova só de histologia, prova só de anatomia, não. A prova era uma prova integrada dessas 4 disciplinas. Então, eu acho que é por aí, né? É precisamente aí, peço desculpas, que reinou precisamente a dificuldade de muitos alunos. Outra coisa, já vimos a questão das faltas, outra coisa, o sistema de saúde diferente, não é? O sistema de saúde diferente é muito diferente do nosso sistema de saúde também, não, de educação, sistema de pedagógico, por assim dizer, sistema pedagógico, a pedagogia deles, a forma de ensinar, a forma como estrutura, a programação e tudo, vários fatores. Portanto, muitos estavam habituados cá em Angola a faltar nas aulas, porque, pelo menos eu em particular, nunca senti que aqui em Angola faltar às aulas fosse algo tão censurado do jeito que lá em Cuba censuram. Tanto é que eles lá tinham uma regra de que se a pessoa faltasse X vezes, perdia direito até à mesma prova. Eu nunca vi isso cá em Angola. Portanto, não me lembro. Digo eu especificamente quando entrei na universidade. Nunca ouvi um professor a se impor dessa maneira. Então, muitos, se calhar, foram para lá, prontos, né, desatualizados, assim como eu, também estava completamente desatualizada. Mas pronto, não conseguiram adaptar-se às condições e regras que encontraram lá. E uma das coisas que eu usava como mecanismo para não me perder, para evitar ter dificuldades, foi precisamente isso, não faltar às aulas. Porque, conforme estava a dizer, faltar às aulas é crucial para o aproveitamento do aluno. Vai ver, ouvir a explicação do professor aí em tempo real, as orientações. Quando a pessoa chegar em casa pela segunda vez, vai estar a ter o segundo contato com a matéria. Se voltar a estudar 1, 2 vezes, já foram 4 vezes. Foram 4 vezes que a pessoa estudou. E isso é muito bom. Isso já ajuda a assimilar mais. Mas isso só vai ser possível se o aluno acompanhar a cronologia das aulas, o que não é possível se o aluno tem o hábito de faltar.
Outra coisa que eu estava a pontualizar Exato. é a questão do tipo de exames. Os exames aqui, que eu em particular realizei, eram muito automáticos, obrigavam-nos mais a praticar a memória. Os exames de Cuba não, eram mais de raciocinar, porque integrava as 4 disciplinas já mencionadas da morfofisiologia só numa prova. Então é aí que vinha a dificuldade de muitos. Eu, em particular, não estava habituada a esse tipo de provas. E essa foi a minha dificuldade. Eu não estava habituada a raciocinar no exame. Eu estava habituada a memorizar e a transportar aquela informação que eu estudei, que eu li, não é? E memorizei e aprendi para a folha. Eu não estava habituada a uma prova que me faz perguntas para raciocinar e entender a relação de uma coisa a outra. Ok. É de uma coisa com a outra, melhor dizendo. E a outra questão que fez com que eu não tivesse dificuldade, mas pronto, lá está. Eu, frente a essa dificuldade, fui buscando maneiras de melhorar. Não faltar às aulas, pedir ajuda de colegas que eu apercebi-me que estavam a perceber melhor e a adaptar-se melhor. Outros alunos tiveram muitas dificuldades por causa da língua, porque não é fácil. Não é fácil uma pessoa que nunca teve contato com outro idioma, de repente vais para outro país e tens que ler, escrever, raciocinar, pensar, falar, fazer um exame. O exame é um documento legal. Tu tens que ler aquilo, raciocinar naquela língua, ler naquela língua e dar as respostas corretas. Isso não é fácil. Para quem não estava habituado a praticar outra língua, para quem nunca teve esse tipo de interesse, não foi realmente nada fácil nesse sentido. No meu caso, eu não tive dificuldade nesse aspecto, porque conforme disse anteriormente, eu em 2 meses já estava a falar espanhol e eu já tinha tido contato com a língua muito tempo antes. Isso não foi problema para mim e eu acho que isso também deve ter ajudado um bocadinho. Uh, e também está a questão da exaustão mental que muitos enfrentaram por estarem longe das suas famílias, estarem num país completamente estranho, diferente. Lá a pessoa tinha dificuldades consideráveis, coisas nas quais nós cá não estávamos habituados. Nós cá em Angola temos dificuldades, sim, mas as dificuldades que nós enfrentamos lá eram mesmo dificuldades especiais. Era mesmo tipo, ir à loja e não encontrar as coisas básicas. Pronto, essa coisa pode também, de certa forma, afetar o aluno e tirar o ânimo que o aluno tem para estudar. E também está, obviamente, os preguiçosos, né? Os preguiçosos que andaram a ouvir aquela conversa, que estudar em Cuba é muito fácil, lá é tudo fácil, é fácil, é fácil daqui, é fácil para lá, acabaram por dormir, camarão que dorme a onda leva. Mas pronto, enumerei aqui algumas dificuldades que muitos enfrentaram e que provavelmente devem ter afetado o desempenho escolar de muitos. Eu passei também pelo mesmo, mas é o que eu disse, não faltar às aulas, ser regular, pedir ajuda aos alunos que tivessem a sair-se melhor, estudar em grupo, foi uma coisa que eu fiz muito também, que me ajudou bastante. Resolver exercícios em grupo, manter aquela dinâmica, entender o que o professor quer, pedir ajuda aos próprios professores, que foi o que eu disse também. Eu tive excelentes professores que eram muito preocupados por nós. Não sei se é por ser o Farrardo, porque o Farrardo tinha fama de que aquilo era tipo colégio, que os professores nos mimavam muito, como éramos poucos, eram mais atentos, pronto. Então, não sei se isso também influiu, mas se for o caso, então eu sinto-me com sorte por ter feito parte dessa faculdade, porque o atendimento mesmo, a atenção, o amor, carinho, a dedicação dos professores foi realmente excelente. Ok, ok. Então a doutora elencou aqui pontos importantíssimos, é, e nesse caso, né, o estudo em grupo, falou também, nesse caso, daquilo que né, a dedicação e também pedir ajuda aos professores, não guardar, podemos assim dizer, nem tem uma matéria que estudar um dia antes da prova, isso não funciona, não funciona. Bem, e como é que foi quando começaram já a integrar, quando é que começou -se a integrar
as aulas teóricas com as aulas práticas nos hospitais, os famosos bancos, né? Quando é que começou a se integrar, em que ano, e como é que foi esse processo, né? De ter que ir à faculdade, depois ter que ir ao hospital, como é que era esse processo? Então, a integração em Cuba começa a partir logo mesmo do primeiro ano. A partir do primeiro ano começa a integração da prática do aluno. Nós começamos a fazer bancos. Começamos por bancos simples, de 1 hora. Ficamos 1 hora com o clínico geral num policlínico. Ficamos lá na sala, ajudar no que for possível, observar como é que o médico faz as consultas, como é que faz a entrevista médica, como é que faz o exame físico. O doutor dava-nos um conteúdo para estudar, nós tínhamos que expor no dia seguinte. Ficávamos também na sala de observação, a acompanhar o trabalho dos enfermeiros, a aprender a puxar uma veia, a tirar, né, a localizar uma veia para tirar o sangue, a pôr sonda vesical, a fazer curativos. Então, isso tudo começou a partir do primeiro ano. E, obviamente, que à medida que os anos fossem avançando, o trabalho ia se incrementando também, né? Até que chegas no 6º ano, em que tens que fazer bancos de 24 horas, bancos exaustivos, com muito mais trabalho, com casos muito mais sérios. E a parte positiva é, pronto, né? Apesar do cansaço, aprendes bastante, praticas, e isso é muito bom. E é isso, e é a prática, né? Eram realmente esses bancos foram esses bancos, melhor dizendo, que nos formaram, que fizeram de nós excelentes médicos, preparados para tudo, não nos surpreendemos com nada, porque desde o primeiro ano que nós temos a prática. A nossa prática não começa tipo no 5º, no 6º, não ficamos assim com surpresas, não. A nossa prática é cada ano. Chegas no 3º ano, tens muita prática na sala de medicina interna. Chegas no 4º ano, tens muita prática de ginecologia e obstetrícia, de cirurgia. Então, isso é o que faz o médico cubano ser um médico muito bem preparado no que, quando vamos falar de prática, não é? Prática, experiência, exame físico, entre outras áreas mais que são cruciais na medicina, no nosso trabalho Ok, como ok. médicos. Eu ouvi que cada estudante, quando ia para o hospital, tinha aí uma cama. Isso condiz com a realidade. Tinha uma cama, né? Uma cama que, nesse caso, assignavam para um dos estudantes, controlar todo mundo que internasse naquela cama, significasse que era o paciente do estudante. Como é que isso funcionava? É realmente assim, isso começou no 3º ano, quando começamos com a disciplina, portanto, primeiro e segundo são ciências básicas, que é da morfofisiologia, e inclusive educação física, que nós tínhamos no período da tarde. Quando chegamos no 3º ano, começamos com medicina interna. E medicina interna consistia precisamente nesse tipo de trabalho. Nós tínhamos que começar a ter contato constante com o paciente, em todos os sentidos. Apresentar o paciente de manhã, acompanhar a evolução do paciente, fazer a história clínica, fazer a evolução, saber que exames foram indicados para aquele paciente, o porquê que foram indicados, fazer a discussão diagnóstica daquele paciente, saber por que estou a fazer aquela discussão diagnóstica, qual é o diagnóstico, tendo em conta que esse é o diagnóstico, do meu ponto de vista, por que este é o diagnóstico. Então, eu tenho que diferenciar com outras doenças, para dar certeza, não é que dê um documento legal. Então, eu tenho que dar certeza, né? A minha parte profissional, porque se acontece alguma coisa, o paciente morre, qualquer imprevisto, aquele é que é o vale positivo de que eu fiz a minha parte até o fim. Então, aquilo tinha que estar tudo bem feitinho, a história clínica do paciente, a evolução diária, tínhamos que passar as indicações. Obviamente, como nós éramos iniciantes, nós fazíamos tudo isso com supervisão do nosso tutor, portanto, que era o especialista que fosse responsável pelas camas onde estavam os alunos. Ok. Então, era assim que funcionava o nosso trabalho.
Não era fácil, mas era divertido, foi interessante. Valeu muito a pena. Bastante interessante esse o método, né, de ensino de Cuba, concernente às ciências médicas, né, porque, nesse caso, a prática desde o princípio, desde o primeiro ano até o sexto ano, é muito interessante. Yes. Pessoal, para quem entrou agora, nós estamos a ter uma conversa com a doutora Leidma Eugênia da Conceição, médica, palestrante e empreendedora, formada pela Universidade de Ciências Médicas de Havana, pela Faculdade Manuel Barraca. A doutora Leidma está a contar aquilo que é o seu percurso acadêmico e profissional. Nós já estamos mesmo no final da nossa conversa, está bastante interessante, até não vimos o tempo a passar, porque a doutora passou nesse caso, muita experiência e muita sapiência, né, daquilo que é o seu trajeto. Doutora, então, o que a doutora pode nos dizer já em forma de resumo, qual foi, né, nesse caso, ou seja, o segredo, né, podemos assim dizer, para que a doutora pudesse terminar o curso de medicina com êxito, né, durante o primeiro até ao sexto ano, qual foi o diferencial e também poder dar já conselho, aquelas dicas ao pessoal também que está a frequentar um curso de medicina e não só. Pode repetir a pergunta, por favor? Não consegui ouvir bem. Exatamente, que era para a doutora nos dizer qual foi o diferencial, né, para poder passar com êxito o curso de medicina e, né, desde o primeiro até ao sexto ano, e também um conselho para aquelas pessoas que estão a frequentar o curso de medicina e não só. Então, conforme estava a dizer, o segredo é o foco. O foco é muito importante, porque é o que eu dizia, eu não fui a única. Muitos de nós, a nossa preocupação, a ansiedade que sentíamos é de estarmos ali com um tempo limitado. Então, aquele tempo tinha que ser respeitado. E para aquele tempo ser respeitado, a pessoa tinha que ter em consideração o foco, ok? A pessoa tinha que estar focada no que lhe levou até ali. Todo mundo que desde o princípio conseguiu manter o foco foi bem sucedido, do primeiro até o sexto ano. Caímos, levantamos, mas sempre mantendo o foco. O que é que envolveu esse foco? Muita disciplina, não faltar às aulas, beber daqueles que estavam mais avançados do que nós em termos de ano, aproveitar os professores que eram muito preocupados e bondosos, aproveitar os colegas disponíveis para partilhar o conhecimento que tinham, o seu raciocínio, a sua capacidade de aprender rápido com os outros, estudar em grupo, preparar provas, fazer exercícios. Foram coisas que foram cruciais e que ajudaram-me muito a ser bem-sucedida durante todo a trajetória do curso. E também, obviamente, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, ter uma rotina variada, por exemplo, não podia ser só casa, escola, cheguei em casa, estou a pensar em escola, sair de casa, estou a pensar em escola, não. Descontrair um bocadinho, não é? Tirar um tempinho para Deus, tirar um tempinho para um filme, tirar um tempinho para estar com os amigos, uma festazinha, um passeio com os amigos, descontrair um bocadinho. Isso foi algo que ajudou muito, né? Variar a rotina, ajudou também muito a manter o ânimo para continuar. Exatamente. E o apoio também, né? O apoio de amigos verdadeiros, muitos amigos de verdade que eu consegui fazer em Cuba. Então, ficou aqui a dica interessante da doutora Leidma sobre aquele pessoal que quer se sair bem, né? Tem que estar focado, disse a doutora, tem que estar focado naquilo que é o objetivo que a pessoa tem, exatamente. Doutora,
já mesmo para terminar, né, gostaríamos que a doutora nos falasse assim de forma breve como é que foi a integração, né, nesse caso, depois da formação para o mercado de trabalho, ou seja, será que houve dificuldade dessa transição das aulas para a prática mesmo já, né, trabalhando já como doutora, como é que foi esse processo? Então, o processo de integração para mim não foi muito fácil porque eu cheguei e estava um bocadinho desorientada, então deixei passar o concurso público. Logo fiquei sujeita a fazer a candidatura em instituições privadas. E isso levou a um tempo considerável, mas eu acho que de muitas pessoas que pronto, ficam mais tempo sem praticar, eu acho que eu considero eu que fiquei com remuneração, claro, né? Fiquei muito tempo, pouco tempo trabalhando sem remuneração, muito pouco tempo realmente, mas exercer como tal desde o início, desde que cheguei em Angola, que eu comecei a fazer um voluntariado, né? Um serviço voluntário no Hospital Américo Boa Vida. Eu estava na sala de medicina interna e comecei lá a servir, né, a servir lá voluntariamente, com o objetivo de manter o ritmo, de beber também um bocadinho do que é o sistema de saúde cá em Angola. E foi uma experiência fantástica, aprendi muitas coisas, consegui ver como é que as coisas funcionam cá, dar de cara com outra realidade, e isso foi muito bom e instrutivo para mim, fez-me crescer profissionalmente. Exatamente, doutora, exatamente. Doutora, sabemos que a doutora tem um canal no WhatsApp que vamos deixar aqui na descrição do vídeo, que é para o pessoal seguir, né? Seguir a página da doutora no WhatsApp, no Instagram, vamos deixar aqui todas as redes sociais para que possam seguir a doutora, porque a doutora dá muitas dicas sobre saúde no seu canal. A doutora poderia nos recordar o nome do canal, porque também tem surgido canais falsos, né? Perfis falsos, para que o pessoal não tenha dificuldade na hora de poder buscar a doutora. Exatamente. Então, eu tenho, portanto, a minha conta no Instagram, que é doutora Leidma, tudo em letra maiúscula, doutora, que é o D-R-A, ponto não, tracinho, hífen não, para baixo, tracinho para baixo, Leidma, doutora Leidma, e se puserem doutora Leidma, aparece logo, D-R-A, Leidma, vai aparecer logo, Leidma da Conceição, no Instagram, e no WhatsApp, que é um canal que eu criei para partilhar com vocês podcasts de saúde, doutora Leidma também. Nesse caso, sou doutora Leidma, não pus lá o doutora Leidma da Conceição. Pus Exatamente. apenas o meu primeiro nome. Então, teremos aí também na descrição do vídeo, né, os contatos com as redes sociais da doutora, para quem quiser saber sobre dicas de saúde, a doutora faz isso como ninguém. E doutora, como é que é falar um pouco desse lado da doutora de palestrante, né? Só para, de uma forma rápida também, que tipo de palestra dá, quais são os temas que tem abordado e como é que as pessoas podem fazer para ouvir uma palestra da doutora? Exatamente. Então, essa ideia de fazer palestras começou na altura quando eu estava a fazer o meu serviço voluntário no Américo Boa Vida. Então, na altura era um trabalho muito curto, eu tinha bastante tempo. Então, comecei a preparar conteúdo que pudesse ajudar as pessoas de modo geral, principalmente na altura das campanhas. Falo as campanhas especiais do ano, que é o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul. Então, eu comecei a preparar conteúdos, a preparar matérias sobre esses assuntos para expor. Comecei por fazer lives no Instagram, isso em 2021, 2020, sim, 2021, foi em 2021, live no Instagram. Mas a palestra como tal, ter pessoas na minha frente,
foi em 2022 quando a Rosa Soares convidou-me para fazer uma palestra sobre o câncer da próstata, que é a doença que mais se comenta durante o mês, todos os anos, no mês de novembro, né, que é o Novembro Azul, mês de combate contra o câncer da próstata. E anos depois as propostas continuaram a aparecer, outras pessoas interessaram-se pelo meu trabalho, e assim sucessivamente. Deixa-me ver se consigo lembrar. Portanto, tive numa empresa, não me lembro do nome, convidada pela Rosa Soares, tive no Hotel Chique Chique, tive também no Ministério do Planeamento no ano passado, está-me a faltar aqui um lugar, eu não estou mesmo a lembrar onde foi, estava a faltar um lugar, esqueci-me completamente. Prontos. Entretanto, se vocês forem à minha página, vocês vão ver tudo, tá? Vão ver tudo. Então, lá na minha página eu tenho os lives que eu fiz no Setembro Amarelo, tenho vídeos, fotos sobre as palestras, sobre o que eu tive a palestrar, os lugares onde eu tive a palestrar, e também fiz entrevistas, entrevistei algumas pessoas, partilhei informação publicamente, entrevistando algumas pessoas para ter uma noção do que é que as pessoas sabiam sobre o câncer da próstata. Exatamente, doutora. Muito obrigado. Doutora, nós estamos mesmo já no fim. Só nos resta mesmo agradecer a doutora pela disponibilidade e por ter aceitado o nosso convite. Estamos mesmo muito, muito felizes por ter a doutora aqui no nosso canal. E pronto, né? Vamos querer contar mais vezes. A doutora aqui já é da casa. A nossa Energia agradece. Com certeza que sim, muito obrigada. Está muito feliz de ouvir a doutora, as experiências que a doutora contou. Não sei se tem alguma coisa que a doutora queria acrescentar, que eu não perguntei, e que acha que seja importante, que é para o pessoal ouvir. Então, eu gostaria de partilhar com todos os inscritos o seguinte, que não há nada que seja impossível. Sempre que nós tomarmos uma decisão que seja para bem, sem passar por cima de ninguém, e que seja para melhorar a nossa vida, melhorar a vida dos que nos rodeiam, fazer o bem a nós próprios e aos outros, então é só nós mantermos o foco, trabalhar naquilo que dá trabalho, dedicar-nos em cada dia, termos objetivos, termos bem claro na nossa mente o porquê que nós queremos fazer isso, o porquê que nós precisamos de fazer isso, para quê? Se nós tivermos isso bem claro na nossa mente, no nosso coração, sabermos o porquê, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta, e dedicar-nos cada dia, então não há nada aqui que seja impossível. Nós podemos tudo o que quisermos, tudo o que nós desejamos, nós podemos concretizar, desde que haja foco, dedicação e, acima de tudo, saber o porquê. Porque quando nós não sabemos o porquê de uma coisa, nós fazemos só por fazer. Mas quando, a partir do momento em que a pessoa sabe o porquê, a pessoa já tem um ponto de motivação. Por que eu faço X coisa? Eu faço isso pelos meus filhos. Eu faço isso por mim. Então, este vai ser o nosso ponto de motivação. E do resto é só avançar. E também é muito importante nós fazermos as coisas por partes, desenvolver o nosso projeto, o nosso plano, cada dia, não querer as coisas de uma vez, não. As coisas conseguem-se paulatinamente, cada dia, trabalho, esforço diário, não é repentinamente, hoje vou fazer já de tudo, amanhã vou relaxar e depois as coisas vão acontecer e cair do céu. Não, a ideia não é essa. A ideia é o trabalho constante, sermos consistentes, termos claro o objetivo e trabalhar constantemente naquilo que é a nossa meta e tirar já isso da nossa mente. Ah, não, isso não dá, não, isso é impossível. Não tem nada que seja impossível, desde que seja para bem, para nós, para todos aqueles que nos rodeiam, aqui tudo é possível, desde que haja, portanto, vontade da parte da pessoa, foco, disciplina e saber, acima de tudo, qual é o seu caminho, o que é que deseja, qual é o objetivo, ter claro porquê de que é necessário tomar aquele passo todos os santos dias da sua vida.
E Obrigado. essa mensagem que eu queria deixar aqui para todos. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, doutora Leidima Eugênia da Conceição. Tivemos aqui essa conversa interessantíssima e brilhante com a nossa doutora Leidima Eugênia da Conceição, ela que é médica, palestrante e empreendedora, é formada pela Universidade de Ciências Médicas de Havana e pela Faculdade Manuel Farrapo. Então, muito, mas muito obrigado mesmo, doutora. Nós já estamos no final, mas o pessoal, queremos que se inscrevam no canal, partilhem a live para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Olha, depois de terem terminado esta live, vão para os cards, tem aqui a live que nós fizemos com o engenheiro Arnaldo Fernandes, ele que é engenheiro químico, então é uma live também super interessante, passou aquilo que é a sua sapiência sobre a química e seu percurso acadêmico. Então, depois de verem essa live completa, pessoal, vão assistir a live com o engenheiro Arnaldo. Doutora Leidma, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, aprendi bastante com esta live, aprendi mesmo muito, muito. E pronto, passei a conhecer mais também a doutora. Na realidade, o que nós queremos, doutora, é criar referências acadêmicas e profissionais para os nossos inscritos, os angolanos e não só, né? Porque temos muitos bons profissionais, mas como não são expostos, né, à sua vida acadêmica, parece que não temos referências. Então, nosso objetivo, o canal da Save Energia, é trazer esses quadros, esses profissionais, para que as dificuldades que os inscritos passam não são únicos. Temos pessoas que se formaram e que passaram as mesmas dificuldades. Então, aprendendo dessas pessoas, vamos encurtar a distância, por assim dizer, né? A distância como é, né? Percorrida para poder atingir o êxito nessas pessoas. Então, só nos resta mesmo agradecer a doutora por sua disponibilidade, por aceitar o nosso convite. Então, vamos já nos despedir, pessoal. Muito obrigado por assistirem a live. Então, nós vamos nos ver no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.